eu ganhava R$ 658. Dar mais conforto para sua família, escola de qualidade para o seu filho, poder realizar o sonho de viajar, poder ter uma casa própria ou um carro, ter a estabilidade. Comecei a fazer essa estratégia sozinha, mas que estava dando certo. Foi uma virada de chave na minha mente. Serão 3 meses muito focados. Servia para oxigenar o cérebro. Elas acertaram esses e eu não acertei. E agora, quando a sua mente ela está aprovada, a sua vida vai ser transformada. E o assunto de hoje é o que vocês tanto pediram. É sobre a minha trajetória do início dos estudos até a nomeação. Então, vou contar um pouco mais sobre mim e como eu cheguei a ocupar a tão sonhada vaga no concurso público. Fica aqui porque o assunto vai ser legal e vamos embora. Para a gente poder iniciar, nada melhor do que eu me apresentar. Me chamo Raquel Nipo, tenho 39 anos, nascida e moro em Recife. Sou casada, atualmente servidora pública no TJTE. Eu nasci numa família em que os meus pais são concursados. Então, essa influência do concurso, ela já vem, desde pequenininha. Eu já convivia com esse meio, eu já convivia com esse ambiente. Pega esse dado aí, essa informação e vamos avançar. Fiz a escola, fui para a faculdade de administração, gostava muito da faculdade. Eu comecei a estagiar. Então, eu estagiei em banco, empresa de medicamentos dermatológicos. E quando foi se encerrando o meu tempo de estágio e de faculdade, eu comecei a me questionar o que é que eu queria fazer. Até então não tinha acordado para o concurso. Entrou a CLT. Fui CLT após ter me formado. Eu estava até abrindo aqui, vendo meu primeiro e único empregador. Passei 5 anos lá e olha só, eu estava vendo aqui, gente, passa um filme na minha cabeça, viu? Isso aqui era em 2010. Eu ganhava R$ 658. Nessa época, o salário mínimo era 510. Então, eu comecei nessa empresa como auxiliar de importação. Trabalhava com um despachante aduaneiro e fui subindo lá dentro. Eu estava vendo que eu fui ganhando promoções. A cada tempinho ia tendo uma valorização aí, um reajuste no meu salário. Até que em 2015, que foi quando eu saí de lá, que eu passei 5 anos, meu último salário era R$ 2.400, olha só. Eu comecei a me questionar se era isso mesmo que eu queria, se eu queria ser CLT, se eu queria permanecer nesse regime, ou se eu queria também enveredar para o caminho dos meus pais. Foi aí que eu decidi que eu queria estudar para concurso. Então, eu conciliava um emprego com estudo para concurso. Porém, eu comecei a fazer os concursos e não era aquele estudo tão direcionado, sabe? Um período que eu me inscrevi no concurso e comprei uma apostila. Estudava 3 dias na semana e o resto não. Fiz concurso para o IASC, para o Banco do Brasil, para a Universidade Federal da Paraíba, TRE, para o Metrorec aqui em Recife. Fiz concurso também para o MP. Então veja, se você perceber, eram em todas áreas bem diferentes, bem distintas. Eu ainda não estava com aquele foco direcionado para uma área específica. Quando eu fiz ainda o do TRE e do MP, eu comecei a ter mais noção da área de direito administrativo, direito constitucional. Foi então que abriu o concurso para o TJ. Eu pensei, eu vou passar nesse concurso. Esse era só o meu pensamento. Era como se eu estava dando minha última cartada. Não era minha última cartada
porque todo ano tem concurso, poderia não ser especificamente para o TJ, mas poderia ser para outros tribunais, mas eu disse para mim, coloquei isso na minha mente, internalizei, e essa simples atitude, essa simples convicção e decisão foi o que mudou todo o jogo. Foi uma virada de chave na minha mente. Comecei a me ver naquela função, naquele serviço. Eu comecei a me sentir já concursada. Foram 3 meses de quando saiu o edital até eu fazer a prova e o meu período de estudo para o TJ. Isso mesmo que você ouviu. Mas não pensa que foi 3 meses estudando um pouquinho e descansando, estudando mais um pouquinho e descansando, de forma alguma. 3 meses focado, de renúncia. Eu tive muita disciplina, eu não faltava o trabalho. Comecei a fazer essa rotina, vê só. Ia de manhã para a academia, bem cedinho. Depois ia para o trabalho. Pegava às 8 e largava às 6 no trabalho. Quando chegava na hora do almoço, eu lia um pouquinho o Vadimécum. De noite, eu saía do trabalho e ia correndo para o cursinho, porque para o TJ eu resolvi fazer cursinho presencial. Assistia a aula e largava às 10 horas da noite. Das 10 horas da noite eu voltava para minha casa. Isso tudo de ônibus, tá? Nessa época, andava de ônibus. Chegava na minha casa, eu pedia para minha mãe fazer um cappuccino que eu não gostava, mas era algo que me mantia acordada. Ela fazia um cappuccino para mim, que eu me lembro até hoje, e eu ia estudar mais. Então eu ficava estudando até 2 horas da manhã. Aí dormia e no outro dia tudo de novo. Eu mantive a academia no início porque eu percebia que o exercício físico fazia muito bem para minha mente, sabe? Porque como eu estava muito focada, eu comecei a fazer renúncias, eu comecei a deixar de ter contato social. Foi uma opção minha, porque eu pensei assim, serão 3 meses muito focada, 3 meses que eu vou estar ali dedicada e depois eu vou descansar, digamos assim, mas valeu a pena toda a renúncia. Tirei férias de 15 dias. Eu me lembro que eu estudava o dia inteiro nas minhas férias. Eu ia para o cursinho e voltava, tinha aula de revisão, eu ia, tudo que era aulão eu ia, eu não faltava, eu estava muito comprometida. Minha família saía, ia almoçar ou jantar ou ir para algum passeio e eu não ia, eu ficava em casa sozinha. Eu enxergava como uma oportunidade para eu poder estar sozinha, imersa no meu objetivo, na minha vontade, na minha decisão, para conseguir a aprovação. Foram muitas madrugadas também, acordada, chegando no trabalho com os olhos meio vermelhos assim, porque mal tinha dormido. Muito cappuccino que eu tomei para poder aguentar. E foi assim, essa trajetória. 1 mês e meio antes da prova, eu deixei de ir para academia, porque eu não estava mais aguentando esse ritmo. Então eu ia para o trabalho, ia para o cursinho, voltava para casa, estudava, revisava. Estudava e ia dormir. Então eu tirei aí o tempo da academia, porque já não estava mais aguentando esse ritmo sem dormir tanto. Entrava no PCI Concursos e baixava as provas, todos os TJ, e eu fazia. Era muita prova que eu fazia, muita prova. Eu nem lembro quantas horas, quantas provas eu cheguei a fazer, mas assim, foram muitas. Resolver questões para mim foi o diferencial. Eu estudava uma matéria, daqui a pouco eu estudava outra, porque para mim servia para oxigenar o cérebro, sempre oxigenando a mente. Não passava, por exemplo, um dia vendo só uma matéria. E revisão, sempre revisando. Quando eu ia para o cursinho e eu chegava em casa para estudar, eu revisava o que eu tinha visto no dia anterior. Então, assim, eu estava caminhando muito bem. Eu comecei a fazer essa estratégia sozinha
mas que estava dando certo. A cada questão que eu acertava, eu me empolgava, eu ficava muito feliz. Então eu sabia que era só uma questão de tempo que eu estava me aproximando. A minha mente, ela estava muito alinhada. Ela estava uma mente muito determinada. Eu não conseguia enxergar o desistir. Eu não conseguia enxergar que eu não iria passar. Pelo contrário, só via o que era bom. Que eu ia passar, que eu conseguia, que uma vaga, eu só precisava de uma, que uma vaga seria minha. Eu saí da prova e aí eu encontrei umas amigas concurseiras e elas estavam juntas fazendo toda a conferência do gabarito. Eu não queria ver, porque para mim eu tinha certeza de que eu tinha feito uma boa prova. E elas falando, eu me lembro demais que não casava algumas questões com as dela. Mas eu estava tão alinhada com o meu objetivo que eu disse, isso não vai me influenciar. Porque eu estava querendo ficar para baixo, sabe? Eu já estava pensando assim, meu Deus, elas acertaram esses e eu não acertei, e agora? Eu disse, não, Raquel, mantém tua mente alinhada. Mantém teu foco. Mantém no objetivo, porque tu vai passar. Mentalidade aprovada, vida transformada. Quando a gente aprova a forma de pensar, a forma de agir, quando a gente internaliza o que faz sentido, a nossa vida muda. E eu sou exemplo disso. A minha vida mudou. Eu sentia que eu não queria mais estar nesse regime. Esse regime deixou de fazer sentido para mim. Eu não queria mais estar de 8 às 18 presa no escritório. Eu queria ter liberdade para poder me exercitar, para poder cuidar da minha vida, cuidar da minha casa, cuidar do meu casamento, dos meus familiares, para poder olhar para mim também e ter esse cuidado, sabe? Para poder desenvolver outros projetos como esse. Eu fiquei muito feliz. Quando eu fui nomeada, eu já sabia que eu tinha sido aprovada, estava só aguardando a nomeação. Enquanto que eu estava aguardando a nomeação, eu ainda estava na empresa. Hoje, eu consigo olhar para trás e vejo o quanto que eu sou realizada, o quanto que eu sou feliz. O maior motivo que me fez ir em busca do concurso público foi a estabilidade. Então, isso para mim era um motivador, era um combustível. Talvez para você o seu combustível seja dar mais conforto para sua família, dar uma escola de qualidade para o seu filho, poder realizar o sonho de viajar, poder ter uma casa própria ou um carro. Os objetivos eles são diferentes, mas o meu naquela época era ter a estabilidade de que mês que vem eu não vou estar demitida, eu não vou sair do CLT. O meu maior desejo é poder externar isso para você, concurseira, que está me assistindo, é poder incentivar mais e mais mulheres nesse caminho da aprovação, porque é possível, se eu conseguir, você também consegue. Cada história é um mundo. Essa é a minha história. Eu consegui chegar lá. Há 10 anos eu estou no serviço público e estou hoje compartilhando isso aqui por meio desse projeto Papo para Concurseira. E eu espero que você tenha se sentido motivada e incentivada a continuar na trajetória. Não desista. É possível. Eu sei que muitas vezes tem desafios, muitas vezes a gente pensa em desanimar, mas continue, persista, porque quando a sua mente ela está aprovada, a sua vida vai ser transformada. E é isso, minha amiga, estou muito feliz de compartilhar um pouco da minha história e se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal, compartilhe aí com sua amiga concurseira que também está aí nessa jornada, para que a gente possa ampliar esse ambiente, ampliar esse ecossistema de mulheres concurseiras e as mulheres aprovadas. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!